Olá, olá, queridos companheiros. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos em paz. Vamos procurar para mais um estudo do Evangelho, abrir nosso coração, pensar em Jesus, nos concentrar, pedindo ajuda a Ele, ao nosso Mestre, pedindo ajuda aos nossos mentores, a direção da nossa casa do caminho, para que nós possamos, então, aproveitar da melhor maneira possível as lições desse manual de vida que é o Evangelho. Que nós possamos dar graças a Deus pela oportunidade, pela possibilidade dessa união virtual e dessa oportunidade de estudo e de aprendizado. Graças a Deus. Hoje nós vamos começar a estudar, o capítulo 18, os itens 1 a 9. O título do capítulo 18 é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E os itens 1 e 2 se referem à parábola do banquete de núpcias. Então, o item 1 é trazida a parábola, que está em Mateus 22, de 1 a 14, que é a parábola em que Jesus nos diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram. Então, nós vemos 3 momentos principais nessa parábola. Eles receberam o convite, e eles já tinham recebido o convite, e o rei enviou os servidores com ordem de dizer de sua parte: preparei meu banquete, a festa estava pronta. A festa já estava programada. Os convites já haviam sido distribuídos. Mas ele ainda manda os servidores para ir lá reiterar, lembrar do convite. Eles, porém, desprezaram o convite. E se foram? Foram à casa de campo, e o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei então envia os seus soldados e extermina os assassinos e queimou a cidade deles. Tudo ficou destruído. No segundo momento, então, o rei diz a seus servidores: o banquete está pronto, mas aqueles que foram chamados não atenderam. Então, mandou que fossem chamar a todo mundo, a todos os que fossem encontrados. Aí a sala ficou cheia. Bons e maus, ele diz, que foram chamados. Aí, num terceiro momento, o rei entra e constata que uma das pessoas não estava com a roupa nupcial, com a roupa apropriada a estar ali naquele ambiente, a estar ali naquela festa, naquelas bodas. Então o rei manda que lhe atem os pés e as mãos e que ele fosse lançado nas trevas exteriores, que lá haveria pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aí o texto nos chama a atenção de que o incrédulo iria sorrir dessa parábola, porque quem, afinal de contas, querendo fazer isso para uma realidade, quem seria convidado para uma festa ia se recusar a ir e ainda por cima ia matar o emissário do convite. Mas nós precisamos entender que em toda a parábola ou a fábula há uma profundidade, há um fundo de verdade que nós precisamos nos despojar daquela aparência inicial do que as palavras simplesmente trazem e procurar
o sentido oculto. Jesus, nas parábolas deles, trazia as leis universais, as leis de Deus. Então, nós precisamos, para o entendimento, procurar o contexto, procurar nos inteirarmos do costume da época em que foram ditas e como foram contadas depois pelos evangelistas, como foi Mateus nesse caso. São textos muito profundos, tanto que nós temos que estudar a vida inteira, porque a cada passo que nós damos no nosso desenvolvimento, no nosso entendimento, nós entendemos mais e mais uma camada a mais, com mais profundidade, aquilo que é trazido, porque realmente há muito o que entender, há muitos pontos de vista, e à medida do nosso desenvolvimento, nós vamos descobrindo a cada vez um pouco mais. Aí nessa parábola, e também a inter-relação entre os textos, entre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nesse ele mostra uma relação lá com o capítulo 20, que ele mesmo cita, Kardec mesmo diz em nota, lá no capítulo 20, faz uma referência, nos Trabalhadores da Última Hora, faz uma referência a essa parábola do banquete de núpcias. Então, muitos são chamados, mas será que todos nós que somos chamados, vamos conseguir superar o chamado do material, esse chamado colorido, esses apelos que nós ouvimos a toda hora? O convite é feito, o convite existe, mas depende de nós ouvir o convite. Depende de estarmos prontos para ouvir o convite. Assim, dando um exemplo, se nós sentimos, nossa, o mundo está muito materialista, já é um sinal de que nós estamos sendo convidados. Há ali um sinal de um convite. Agora, também não basta só ouvir. Nós precisamos ir ao encontro desse convite, fazer o que for preciso para atender esse convite. E nós temos as nossas dificuldades de lidar com as situações do dia a dia, a intolerância que nós ainda temos com o outro, com os nossos irmãos, com todos os que nós encontramos pela vida, e principalmente a dificuldade de vencer a nós mesmos. Quer dizer, conseguir o nosso desenvolvimento, conseguir a superação dos nossos defeitos, das nossas falhas, aquelas tentações, as tentações de que nos fala a oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. É a tentação da nossa própria inferioridade. São esses desejos materiais que nós temos e que ainda por cima nós queremos que sejam atendidos no menor tempo possível. Essa é a questão da dificuldade de nós vencermos a nós mesmos. Conquistar as virtudes que nós precisamos conquistar são virtudes pautadas na lei do amor. Essas conquistas que nós conseguirmos realizar vão nos munir, vão se tornar em ferramentas que vão nos possibilitar superar as tentações do materialismo. Aí nós estaremos fortes para superar essas tentações. Nós não somos chamados, convidados uma vez e pronto, vem um convite e acabou. Se a gente não conseguir responder ou se recusar a responder, acabou. Não é assim. Nós somos chamados a todo momento. Somos convidados em inúmeras situações do nosso dia a dia. São chamados muitos, vários, para que nós possamos construir a verdadeira construção, que é o reino de Deus dentro do nosso coração, numa construção sólida, numa construção firme, que não poderá ser abalada de jeito nenhum. Mas é individual esse convite.
depende do nosso preparo, depende de nós conseguirmos matar em nós o homem velho. Nós vamos, pela vida, na nossa trajetória, nós vamos pesando, nós vamos construindo dificuldades através dos nossos enganos e de caminhos errados que tomamos. E acaba que, para cada virtude a ser construída, a gente observa isso, nós vamos nos cansando daquilo. Aquilo vai ficando pesado demais. Então, nós damos um basta. No momento que nós damos um basta, nós estamos atendendo ao convite. Nós estamos atendendo ao chamado. Nós vamos cansar de elaborar sobre nós mesmos uma sobrecarga e problemas sobre nós mesmos. E nós vamos precisar, então, parar e refletir. Chega, é preciso mudar. A partir dessa tomada de posição, nós vamos invocar a vontade, que é essa potência da alma que Leon Denis nos ensina, que é o que nos rege. Então, no momento que nós direcionarmos a nossa vontade para o caminho certo, nós vamos começando a construir em nós. Essa é a veste nupcial. É essa roupa alva, nívea, que nós precisamos construir e que nós vamos construindo à medida do estudo, à medida do trabalho, à medida de atender às leis de Deus. E essa festa aí que nós estamos vendo, aqui a parábola se refere, não é qualquer festa, é um casamento, são bodas. É o casamento do Filho do Senhor, do Filho de Deus, de Jesus conosco. Emmanuel, no Consolador, nos fala que esse casamento de Jesus com a humanidade ainda não se deu, mas ele vai acontecer. É inexorável. Nós somos fadados à plenitude. Nós somos fadados a essa felicidade verdadeira e bem construída, essa construção sólida. Continuando no nosso texto, ele ainda nos fala que esse primeiro chamado, essas primeiras pessoas que foram chamadas são os hebreus, porque eles aqui estariam mais preparados porque já tinham a crença monoteísta, eles já tinham a crença num Deus único, que os outros povos eram ainda idólatras e politeístas, e os judeus já estariam prontos. Esses enviados, então, teriam sido os profetas, teriam sido enviados ao povo judeu. Mas acontece que os judeus se consideravam, sim, uma nação, um povo que tinha uma supremacia sobre os outros. Só que a supremacia que eles acreditavam ter era de poder material. Eles acreditavam, como diz o texto, numa dominação efetiva e material. Então, apesar de terem sido os primeiros povos a se dedicarem ao monoteísmo. Então, Deus transmitiu a eles a lei através de Moisés e depois de Jesus. Mas eles abandonaram inteiramente a idolatria, como diz o texto, mas negligenciaram a lei moral para se ligarem à prática mais fácil das formas exteriores. Então, o mal chegou ao seu grau máximo. A nação escravizada era dilacerada pelas facções, dividida pelas seitas, porque a luta era por poder material. Agora, o texto nos chama a atenção que seria injusto acusar o povo inteiro por esse estado de coisas. E a responsabilidade seria principalmente dos fariseus e dos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e o fanatismo de uns e pela incredulidade de outros.
Então, são eles principalmente que Jesus associa aos convidados que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias, foram aqueles primeiros lá chamados. E aí depois, então, Jesus manda, o rei manda que se chame a todos os que forem encontrados. Quer dizer, aí Jesus nos diz que a palavra, o amor ia ser difundido, ia ser pregado, as leis iam ser difundidas a todos os outros povos. Fossem pagãos, fossem idólatras, não importava. Importava, sim, ser aceito no banquete, em lugar daqueles primeiros que recusaram o convite. Agora, não é, como diz a terceira parte da parábola, não é suficiente ser convidado, não é suficiente levar o nome de cristão, nem sentar à mesa, quer dizer, participar mesmo. Ele precisa estar com a roupa nupcial, que nós falamos, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Seguir o fora da caridade, não há salvação. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus, eis porque Jesus disse que haverá muitos chamados e poucos escolhidos, porque é a necessidade de nós fazermos a nossa parte. No item 3, nós vamos ver, nos itens 3, 4 e 5, nós vamos tratar da porta estreita. O que é essa porta estreita? Jesus nos manda entrar pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho é espaçoso, é fácil de se entrar. A porta da perdição é larga, nos diz o texto, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. Por quê? Nós estamos ainda apegados à materialidade. É mais fácil esse caminho. A dificuldade está no vencer a si mesmo. E aqui nos diz o texto: o homem que atravessar a porta da salvação, a porta estreita, deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos são os que a isso se submetem. Nós somos reconhecidos pelo pequeno esforço em vencer as nossas más tendências. Deus é tão misericordioso que mesmo um pequeno esforço é reconhecido. A menor iniciativa que nós tivermos demonstrando esse esforço já é reconhecida, já é reconhecido por Deus. E ele aqui chama a atenção que poucos são os que se submetem a esse esforço para vencer as más tendências. E isso complementa a máxima: há poucos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade. É desse estado que está a nossa Terra. Por quê? Porque é nesse estado que aqui e que nós estamos. Nós somos o planeta Terra. Então depende desse convite individual, da aceitação desse convite individualmente, cada um de nós. Porque é de cada esforço, de cada melhora, de cada desenvolvimento, que vai se fazer o desenvolvimento planetário, que é inexorável também. Mas nós vamos ter a cada um que fazer a nossa parte. E no final desse texto ele chama atenção para essa beleza que é a doutrina espírita e como ela nos ajuda a ter esse entendimento. Porque se nós entendemos, como ele diz aqui, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o nosso horizonte se alarga. Nós podemos ver de cima da montanha com mais clareza. A perspectiva se amplia. É mais fácil para nós visualizar. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Porque se nós pensássemos que só havia aqui, essa vida acabou, nossa, que injustiça. E o que adiantava a gente fazer tanto esforço se acabou, morreu e pronto?
Então, vejam como esses postulados, essa base sobre a qual está construída a doutrina espírita, é uma dádiva impressionante para nós. Como nos auxilia, essa compreensão nos auxilia a termos mais força, a termos mais coragem para usar a nossa vontade de nos modificarmos. Os itens 6 a 9 se referem ao tema: os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, se nós dissermos, ele está aí simbolizando o Senhor, Senhor, essa coisa externa, nós chamarmos Jesus de mestre, mas não aproveitarmos os seus ensinamentos. É como se nós tivéssemos aqui na Terra um professor excelente, maravilhoso, o melhor professor do mundo, e nós ou faltássemos às aulas, ou assistíssemos pensando na morte da bezerra, e não aproveitássemos aquilo que estava sendo trazido por aquele mestre excelente. Então, esses atos exteriores de devoção não fazem com que nós aprendamos as lições do Cristo. A mobilização tem que ser interna. A prece nos lábios e não no coração não nos leva a nenhum aprendizado. Não adianta, e isso não depende de religião. Isso não depende de nenhum credo que nós sigamos, porque nós vamos ver que há pessoas até que são irmãos que são ateus, mas que levam uma vida de trabalho com o próximo, têm uma vida de respeito, de consideração, de amor, de caridade, e não precisam nem estar vinculados a nenhuma religião. Às vezes a pessoa já atingiu esse estágio de desenvolvimento, de viver de amor. É difícil, né? Mas, enfim, pode haver. Assim como há pessoas que seguem religiões, segmentos religiosos, que atuam muito sobre o ritual, que são segmentos religiosos que têm como base muitos rituais, aqui com respeito a todos eles, mas que seguem mais esses procedimentos mais exteriores. E há pessoas que sim, seguem essas religiões, executam lá todos os rituais que são exigidos por aquele credo, mas também tem um desenvolvimento moral muito grande. Uma coisa não nega a outra. Tem um respeito pelo próximo, trabalham pelo bem, porque isso é o que realmente importa. É o sentimento de amor ao próximo, o sentimento da necessidade da caridade, da necessidade da empatia, da necessidade de respeitar o outro, de considerar o outro, de fazer ao outro o que gostaria de ser feito a si mesmo. Não é só de desejar ao outro o que gostaria que desejassem a si. É trabalhar, é fazer, é agir em relação ao outro da mesma forma que desejaria que fosse feito em relação a si mesmo, a partir do núcleo familiar. Não adianta também ser uma beleza socialmente e ter uma aparência cordial, amiga e até de respeito ao próximo socialmente, mas dentro de casa agir de forma completamente diferente. É dentro de casa, é nesse núcleo que nos foi proposto, nesse núcleo maravilhoso, é o primeiro, é o jardim de infância de nós desenvolvermos o que nós precisamos desenvolver. Esse sentido de amor ao próximo, para daí ser ampliado e nós conseguirmos agir assim, fazer o bem de forma natural, fazer o bem pelo bem, que é esse o objetivo da nossa construção, da construção
do reino de Deus em nós. É essa construção que nos dá a vontade de construir, que nos dá essa certeza de que nós somos sempre amparados, porque nós vemos que quando nós damos um passinho em relação a essa construção, nós somos imediatamente, nós escutamos e conseguimos perceber todo o amparo que a gente recebe o tempo inteiro. Mas nós precisamos estar abertos a esse amparo, nós precisamos estar receptivos a isso. Aqui no final do texto, então, vem nos falando: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída na rocha, aquela casa construída na rocha que nós vimos anteriormente. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a felicidade real, não é alegria pontual, felicidade real e plena. Mas aquelas que violarem essas palavras, a lei de Deus está aí. Então, se violarmos essas palavras, a nossa casa terá sido construída na areia, e o vento, qualquer vento, e o mar poderão e vão com certeza destruí-la. Tudo vai ruir se a nossa construção não for bem feita, não for pautada realmente nos ensinos de Jesus. E que então nós possamos ter a força necessária para realizarmos essa construção do bem em nós, essa construção do reino de Deus no nosso coração. Obrigada a todos. Graças a Deus.